Até o fim desse episódio, cerca de 60 crianças prematuras nascerão no Brasil. Por ano, são quase 340 mil bebês prematuros no país. Pequenos guerreiros que lutam intensamente pela vida. Essa força pode ser resumida em uma frase: lute como um prematuro. Os números são impactantes, mas para além de números, são vidas que a nossa convidada de hoje trata como cristais, delicados e preciosos. Uma pediatra com 50 anos de medicina, que dedica parte da sua vida profissional à formação de novas equipes humanizadas. Fica com a gente até o fim dessa conversa, tenho certeza você vai se conectar. Um bebê que tem 2 meses de idade. Se ele for um bebê a termo, ele vai estar sorrindo quando a mãe conversa com ele, não é? Se for um bebê que de repente está com 2 meses, mas nasceu de 36 semanas, ele não tem 2 meses, ele tem 1 mês. Então, eu vou estimulá-lo para ele sorrir, mas ele não sorrir, não tem problema nenhum, ele sorrirá. E aí eu vou ter que estar trabalhando esse estímulo de uma maneira bem adequada. O que a gente faz quando tem essa pressão? Porque assim, gente, aleitamento não é só pega e posicionamento como as pessoas pensam. Aleitamento é muito mais do que isso, né? É o contexto familiar, é o que a mãe acha, é o que ela quer, né? E isso precisa ser respeitado também, né? Sabe que o prematuro ele pode ter uma doença metabólica óssea, né? Onde ele perde o cálcio, perde o osso, né? Perde doença. Então precisa ter reposição de cálcio, diferente da criança a termo. Então, muitas vezes isso é reposto lá na maternidade e a gente tem que fazer o acompanhamento quando é que eu vou parar de dar esse cálcio. Olá, estamos iniciando mais um episódio de Papo On Podcast. Hoje a gente vai abordar a questão dos recém-nascidos de risco prematuros com a doutora Tereza Cristina Semer, não é isso, Dai? Isso mesmo, obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Um assunto tão importante, né? Que está sendo muito falado esse mês de novembro. Sim, é o mês do prematuro, né? Novembro é o mês do prematuro. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar desses pequenos. Importante esse assunto, né? Então, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como é que a senhora escolheu a medicina, a área da pediatria, como isso chegou para você? Bom, a medicina, eu acho que eu tive influência bastante do meu pai, né? Que era médico. Eu também tenho 2 irmãos médicos. Então, acho que a medicina povoava a minha vida, né? Meu pai gostava muito de ser médico e acho que ele acabou passando isso para nós. A pediatria, porque eu tive um mestre, né, que foi professor, é o professor Jaime Muralski, conhecido de todos os pediatras, né? Todos os pediatras dessas gerações estudaram nos seus livros. É um mestre que passava, além da medicina ser uma ciência, ser também uma arte. Então, eu me apaixonei pela maneira como ele ensinava a pediatria, como ele tinha uma visão holística, social, para o atendimento médico, e acabei ficando em Santos com ele, fazendo a residência, me tornei assistente dele durante 10 anos e continuamos muito amigos. Falamos muitas vezes por telefone ainda. Ele tem hoje 92 anos de idade. Olha só. É um ícone, né? Eu acho que essa foi a grande influência que eu tive para ser pediatra. Com certeza, eu acho que faz muita diferença. Quando a gente tem ali a instrução de alguém que ama o que faz e que faz isso com muita excelência, faz muita diferença para quem está entrando na área, né? Sim, com certeza. E uma coisa que a gente estava conversando antes, né, do início aqui, que a senhora atua também muito na capacitação, né? Vamos dizer, na formação de novos profissionais, dando treinamentos, a questão da escuta, né, do profissional, da área médica, da área da saúde, com a sua clientela. Como que a senhora vê
a necessidade disso e a importância dessa escuta para uma melhor consulta e para um melhor atendimento? Eu acho que o profissional de saúde, de uma maneira geral, não só o médico, né, enfermeiro, fonoaudiólogo, qualquer profissional de saúde, no treinamento da faculdade, ele recebe informações que fazem com que ele fale muito e escute pouco. À medida que o tempo vai passando, sabe que na medicina a gente não para nunca de estudar, né? Então a gente faz muitos cursos, e mais recentemente, principalmente na abordagem do aleitamento materno, que a gente viu que teria que existir estratégias para se conseguir chegar à mãe. Então, foi desenvolvido o aconselhamento em aleitamento materno, que é justamente a gente ser treinada em algumas habilidades na consulta, para que essa consulta se torne melhor. Por exemplo, ouvir mais do que falar, elogiar o paciente, ou a criança, ou a mãe, também fazer a mãe pensar naquilo que ela está colocando como dúvida, não é? Para que ela pare e pense o que ela está falando, o que ela exatamente quer falar, né? E dar poucas informações, e informações relevantes àquilo que o paciente traz. Então, essas são habilidades que estão num rol chamado aconselhamento, que serve para qualquer área da medicina e que fazem com que a consulta se torne mais objetiva, mais carinhosa, né? Onde se mostra empatia com o paciente. Né, doutora? Que está faltando muito, né? Importante. Está faltando muito isso. Os mais jovens, a tecnologia ela é muito boa, mas ela pode atrapalhar muito esse relacionamento. Né? A gente tem que saber usar essa ferramenta a nosso favor, né? Exatamente. Para que não distancie o profissional daquela outra pessoa que está ali. Exatamente. É nisso que a gente fala do treinamento, né? Então, no Guarujá a gente tem a estratégia de saúde da família, onde quem atende são médicos generalistas, né? Então, a importância de a gente passar essa parte prática de abordagem de tudo, né? Principalmente do aleitamento, sim, porque é a maneira mais prática e sem custo de a gente diminuir morbidade e mortalidade. Né? E nesses processos de treinamento, né, qual é a receptividade das equipes com a sua abordagem? Porque às vezes o jovem também sai com aquela coisa do eu sei tudo que saí da faculdade. Exatamente. O que ela está querendo me ensinar? Na verdade, como é que é isso? Esse treinamento que se iniciou faz 2 meses com os profissionais de saúde são equipes de médico e enfermeira, né, das unidades básicas, das USAFAs. Não são recém-formados. Eles são pessoas, são médicos e enfermeiras já com uma trajetória. Alguns, sim, são residentes, inclusive dentro do serviço público, mas eles estão bastante ávidos de receber a informação. Isso é muito importante. Eu tenho tido um feedback muito bom deles, né? Eu tenho treinado equipes, 30 profissionais por sexta-feira, né? São 120 no total. Olha só, bastante. Já está, praticamente todos. Eu adoraria ter a chance de treinar os agentes comunitários, que são os primeiros que têm acesso à família, né? Isso é tão importante. No entanto, por falta de espaço mesmo físico, não é? Porque eu faço treinamento lá na Casa Rosa. Então, assim, não daria para eu trazer os agentes comunitários junto. Talvez, numa outra oportunidade, façamos junto só os agentes comunitários. Porque lá atrás, muito tempo atrás, em torno de entre 2010 e 2013, eu ia nas USAFAs. Quando o programa iniciou, eu ia nas USAFAs treinar os profissionais. E os agentes ficavam junto. Então, muitas vezes, quando eu vou para a reunião de mortalidade, os agentes que tinham recebido essa capacitação me questionam. Olha, doutora, quando é que a senhora vai fazer de novo? Eu nunca fiz, né? Então, eu acho que vai estar numa programação futura. E é importante até num aspecto de valorização dessa pessoa, né?
porque ela acaba se sentindo, apesar de ser um elo importante dessa corrente, ela acaba se sentindo excluída à medida em que ela não tem a oportunidade dessa qualificação. Mas né? acredito que terá, assim, Sim. nesse próximo momento, que não é exatamente agora, acho que terá, sim, uma qualificação nesse acolhimento, né? E esse acolhimento primeiro, que o agente comunitário faz na minha área, que seria o binômio mãe-criança, ele precisa estar bem qualificado. Ele faz parte de um grupo que incentiva o aleitamento materno. Então, ele tem que saber como abordar, usar essa habilidade, como observar uma mamada, como orientar. Ele pode orientar. São coisas, são procedimentos tão fáceis que fazem a diferença, né? E teve um aspecto que a senhora até colocou antes, na prévia que a gente estava falando, de um dos treinamentos que a senhora deu, e coincidentemente, pouco tempo depois, um dos participantes foi fazer um exame nacional e caiu exatamente a abordagem que a senhora tinha colocado, caiu na prova. Foi impressionante. Eu fiquei até assim, sensibilizada, porque ele falou assim, olha, eu fui fazer uma prova não sei se foi residência, sei que era uma prova de qualificação como médico, e que, aliás, me parece que ele passou nessa qualificação nível nacional. E não é um recém-formado, é uma pessoa que já tem uma bagagem boa. E aí ele falou assim, olha, tem uma questão que caiu, que eu estava vendo a senhora falar, olha que só. Era a habilidade. Aí ele me mostrou a questão, né, com as possibilidades de o que ele iria responder. Ele falou, a senhora me deu essa questão, porque a hora que eu li, eu falei, olha da doutora Teresa, ele é engraçado, né? Inclusive, ele até mostrou para a Andressa, que é responsável pelas USAFs, é a doutora Andressa, ela que me fez o convite para fazer o treinamento, e ele foi mostrar para ela, porque ela estava presente, ela falou, olha aqui, olha o que aconteceu. Ele estava todo feliz com essa história, né? Eu acho que isso foi um feedback, assim, incrível. E tem um outro dado nisso, né? Que é a importância dessa uniformização, porque se isso cai numa prova de caráter nacional, né, mostra que é uma habilidade que o país enxerga como necessária, né? Então isso é muito importante. Eu achei assim incrível mesmo, né? Que isso tenha acontecido. E também o depoimento, porque eu encerrei um módulo sobre aconselhamentos, sobre habilidades do atendimento, inclusive com prática, né? Inclusive com dramatização, com casos onde existe a mãe e o profissional atendendo, e onde a gente aponta exatamente o que seria necessário para melhorar, né? Essa é a proposta do treinamento, né? Sem críticas, mas com um olhar, olhando aquele binômio lá, profissional e cliente, como que podemos melhorar. E daí, no segundo módulo, eu questionei uma das turmas, o que vocês conseguiram desenvolver na volta ao trabalho das habilidades que foram dadas. E foi muito interessante, assim, que espontaneamente uma delas falou assim para mim, olha, doutora, eu aprendi que eu preciso escutar, porque eu falava muito. Eu achei absolutamente incrível, porque assim, eu preciso escutar, mãe, né? A outra falou, eu preciso parar de falar tanto, que eu falo muito e de repente, porque a mãe sai sem uma informação que ela veio buscar, ela sai como ela entrou, né? Quer dizer, conseguiram perceber isso dentro das habilidades. O outro falou, olha, eu aprendi a elogiar, eu não elogiava, né? Então, assim, esse feedback que eles estão dando é muito incrível, né? Isso é muito importante, doutora, muito importante. Hoje, a gente aqui, inclusive, está fazendo esse desenvolvimento, né, das pessoas, a questão da inteligência emocional, desenvolvimento humano, da humanização no atendimento, Sim. Desde um profissional, uma terapeuta, a alguém que está na recepção. Sim.
alguém que está dando os cuidados, Sim. cuidadores, porque qualquer pessoa que tenha um contato direto ou indireto com essa família, com essa criança, precisa estar pronto para isso. Bem treinada, bem treinada. E isso faz pra muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Na verdade, a Casa Rosa, onde eu estou trabalhando, é uma unidade bem diferenciada em relação às outras. Olha, eu já trabalhei bastante em outras unidades, né? Eu encontrei lá coisas que eu fazia no meu ambulatório de aleitamento, que é esse acolhimento, essa história de se trabalhar em equipe, onde a pessoa que recebe e faz a ficha, ela consegue dar uma orientação adequada, porque ela foi treinada para isso, né? Então, todo mundo fala a mesma língua. E na Casa Rosa eu consegui encontrar isso, né? Que as pessoas, elas são muito motivadas e elas agregam, agregam, não sei se a palavra certa é agregar, mas se voltam em direção aos pacientes, né? Se preocupam a resolver o que essa paciente traz. Entender que é mais do que uma ficha, é mais do que um prontuário. Isso gente. Desde a recepção. Isso é né? muito importante. Então, na Casa Rosa, eu vejo isso muito, o que me agrada muito. Entender que elas também fazem parte desse processo. Sim. Desse cuidado, sim, né? Que a consulta médica passa por várias etapas. Desde quem recebe para fazer a ficha, quem vai estar ali na recepção, como que você chama, né? Como é que você chama o paciente, né? Qual é o seu tom de voz, né? Então, elas são muito acolhedoras lá e participativas na história de cada paciente que entra lá. Isso eu consigo sentir muito. E por isso, talvez, que gosto muito de trabalhar lá. É uma questão que a gente aborda bastante aqui no CRPI, né? Onde a gente grava esse podcast, que cada pessoa na sua área faz parte do processo. Sim. Quando a gente aborda aqui a questão, desde quem está na portaria, passando por quem está na faxina, na administração, dos médicos e tal, todo mundo faz reabilitação e todo mundo faz educação das crianças. Sim. Né? Cada um tem o seu papel dentro desse processo. Todos são importantes. Isso é muito significativo. A unidade de saúde, ela deve ser assim. Exato. Né? Ter esse compromisso. Isso também depende da gestão, né? Se a gestão se sensibiliza com tudo isso, todo mundo se sensibiliza. Exato. Sim. Né? Muito bem. Agora entrando, né, para essa questão mais específica, fala um pouquinho para a gente o que é a prematuridade, como que ela se define, né? Então, recém-nascido prematuro é aquele que nasce antes da 37ª semana de gestação, né? Antigamente, as pessoas achavam que bebês pequenininhos eram prematuros. Nem sempre, né? Eu posso ter um bebê de baixo peso e que é adequado para a idade gestacional, tendo muitas vezes alguma patologia que leva ao não crescimento. Ele pode ser um bebê de risco, mas não ser um prematuro. Exatamente, né? Então, claro que um bebê de baixo peso terá um risco maior, será considerado um bebê de risco, não necessariamente prematuro. Né? Os dois são considerados de risco. E a prematuridade, ela traz maior sensibilidade para doenças, né? Para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é uma criança que merece uma atenção especial por parte da mãe, em primeiro lugar, que eu considero a melhor enfermeira que existe, e os profissionais que vão atuar em relação a esse prematuro. O cérebro desse bebê que nasceu antes, ele é mais frágil, doutora? Não só o cérebro, né? Todos os aparelhos, né? Então, assim, é um bebê que é um cristalzinho que a gente precisa cuidar com muito carinho, tanto da parte do seu desenvolvimento neuropsicomotor, do cérebro, quanto da parte da gastrointestinal, o que é que esse bebê vai comer, como ele vai comer, né? A parte respiratória, que tem um pulmão imaturo. Então, o prematuro é todo imaturo. E é muito importante que o bebê fique dentro da barriga até 40 semanas, onde ele vai mostrar que ele está pronto para nascer. Né? Quando a gente tem um prematuro, seja porque nasceu por uma patologia
materna, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, ou seja, porque temos que antecipar esse parto por uma hipertensão materna grave ou por um diabetes gestacional grave, de qualquer maneira são prematuros que merecem uma atenção especial porque não ficaram seus 40 dias e nem mostraram para a gente que estavam prontos para nascer. Exatamente, por isso que alguns profissionais acabam falando para a família que existe a questão da correção da idade, né? Sim. Para que a mãe entenda que esse bebê saiu antes, que ele nasceu, tá com um mesinho, mas olha, vamos corrigir, né, doutora? Tem essa questão, não tem? Sim, exatamente. Então, a gente sempre examina a criança e faz a idade corrigida, não é? Então, vamos supor, uma criança que todas as crianças, teoricamente, deveriam nascer com 40 semanas. Se eu tenho um bebê que nasceu com 36 semanas, se ele chegar para mim com um mês, ele vai estar ainda com 40 semanas. Eu vou tirar, né, essas 4 semanas das 40. Então, né, faz a correção idade para entender. E aí eu faço a correção do desenvolvimento, porque ele pode ter um desenvolvimento próprio para a idade gestacional. E a gente vai estimular para que ele consiga ter... se eu pego um bebê que tem uma idade corrigida com um desenvolvimento adequado para a idade corrigida, eu falo que está tudo bem, porém temos que estimulá-lo sempre para que ele consiga chegar na sua idade cronológica, né? Então, vamos supor, um bebê que tem 2 meses de idade. Se ele for um bebê a termo, ele vai estar sorrindo quando a mãe conversa com ele, não é? Se for um bebê que de repente está com 2 meses, mas nasceu de 36 semanas, ele não tem 2 meses, ele tem 1 mês. Então, eu vou estimulá-lo para ele sorrir, mas se ele não sorrir, não tem problema nenhum, ele sorrirá. E aí eu vou ter que estar trabalhando esse estímulo de uma maneira bem adequada. Nesse aspecto, ele em tese vai sorrir quando ele chegar aos 3 meses de nascido, que corresponderia aos 2 meses, caso a gestação tivesse ido no tempo certo. Exatamente, porque ele é um bebê pré-termo que a gente fala que é o prematuro. Sim. É bem interessante esse aspecto, né? Que para o leigo, mas é muito importante. Cria-se aquela expectativa de que a criança vai ter os mesmos padrões. Terá, sim, mas com acompanhamento, mas mais tardiamente. Né? Né? Que você vai ganhando e compensando aquelas... Por isso que é importante o acompanhamento da equipe da saúde. Sim, né? Sim. O prematuro, ele tem uma prioridade no sentido de estimulação, né, precoce, de avaliação desse desenvolvimento, de garantir que está tudo bem. Olha, seu bebê não tem 2 meses, seu bebê tem 1 mês. Então, é importante o que ele faça? Que ele olhe fixo para você, né? Que a cabecinha esteja mais firme. Não tem importância que ele não sorria. Porque as mães ficam muito preocupadas e porque existe, em volta das mães, uma pressão muito grande, né? Claro, tem preocupação. Se o meu filho está fazendo o que todo mundo faz. Até né? porque, invariavelmente, as outras pessoas que não vivenciaram isso, elas têm como referência a gestação normal, vamos dizer assim, que chegue às 40 semanas e que tudo corra bem. Eu vou contar um segredinho bem importante. Os prematuros que conseguem ir com aleitamento materno, o desenvolvimento neuropsicomotor é estupendo. Porque no leite materno existem substâncias que promovem essa maturidade, fatores importantes para o crescimento cerebral. Então, assim, eu tenho crianças que eu até me assusto, porque, nossa, chegaram ali com 32 semanas, né, pitiquinhos, e hoje estão com 2 anos e meio, falando, brincando, com um desenvolvimento que não precisaram nem de estimulação precoce, aquela estimulação, não precisaram de outros profissionais, aquela estimulação que a gente conversa com a mãe e fala, olha, coloque de bruços, olha, estimule com um chocalhinho, ponha música, converse com ele, chame atenção de um lado para o outro.
já é o suficiente. Uma família bem orientada faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a importância da família conseguir entender isso, né? Que o prematuro, toda criança deve ser estimulada, gente, não é só o prematuro, claro, né? Toda criança precisa do estímulo da família para seu desenvolvimento. E o prematuro de uma maneira mais eloquente, né? Quer dizer, com mais atenção, com mais intensidade. Sim. Esse não possível através da família, porque existe um comprometimento um pouco maior, a estimulação precoce por parte de outros profissionais. Assim, no mundo ideal, vamos colocar dessa forma, como que deve ser todo esse processo? A criança nasceu prematura, qual o passo a passo dali em diante para que a gente ganhe qualidade nesse atendimento e nesse desenvolvimento? Bom, eu acho primordial assim, muitas crianças que chegam para mim, elas chegam com internações de 2, 3 meses, né? Às vezes 4. Então, já são crianças que vieram de procedimentos importantes que salvaram a vida, mas que podem deixar sequelas e, portanto, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Quando a criança sai da maternidade, acho que lá dentro da maternidade existem coisas que podem ser feitas que podem ajudar muito esse prematuro. Uma delas é o aleitamento materno e procurar fazer com que esse bebê, mesmo passar da fase da sonda, que ele não mamava, ele era tão imaturo que ele não tinha reflexo de sucção, indo para o peito, estimular que esta mãe procure dar sempre o peito e que ela continue retirando o leite na casa dela, porque ela não fica com o bebê o tempo todo, né? Ela chega no hospital, ela tira o leite e fornece para o seu bebê, mas grande parte do dia ela não fica ali, muitas vezes, porque ela tem outros filhos, né? Mas que ela tire esse leite, porque ela retirando esse leite, ela mantém uma produção para quando o bebê estiver de alta. Então, no hospital, eu acho que esse incentivo ao aleitamento materno é primordial, né? A segunda coisa é, se o bebê prematuro ficou muito tempo internado e precisa de uma complementação, e a grande maioria precisa, que a mãe aprenda dentro da maternidade como oferecer esse leite de maneira segura no copinho, para que essa criança não entre em contato com bicos, né? Já que na maternidade é dado no copinho, as funcionárias dão o leite no copinho. Infelizmente, isso não é passado para as mães. Então, muitas vezes a mãe viu dar no copinho, não se sente segura de dar, porque não foi treinada, e não resta nenhuma outra alternativa do que ela passar esse leite para a mamadeira. E aí começam muitas vezes os problemas de desmame, né? Quer dizer, desmame não, porque já está muitas vezes com a leite artificial, já estava com desmame precoce. Mas assim, atrapalhando a possibilidade de, voltando para casa, esse bebê ficar em aleitamento exclusivo, né? Que é a garantia da saúde. Acaba tendo essa complicação, sim, né? Por falta de um treinamento simples, A gente vem falando isso, inclusive, em quase todas as reuniões de mortalidade, né? E me parece que agora, em fevereiro, eu vou ter uma reunião lá no hospital, né? Para a gente ver o que podemos fazer em relação a isso. O que pode melhorar, né, nesse sentido. Muitas vezes não é nem a vontade, às vezes é falta de funcionário, porque leva tudo isso leva tempo. São muitas questões, São questões, mas são importantes. Importantes, né? Exatamente. Que a gente tem que enfrentar, né? E o que pode evitar a prematuridade? Bom, a melhor maneira de se evitar a prematuridade é a gente escolher o momento de ficar grávida. Saber que se eu for obesa, se eu for diabética, se eu tiver qualquer doença, eu posso ter agravamento na gestação. E tendo agravamento na gestação, eu posso ter um bebê ou de risco ou prematuro. Então, seria interessante que mulheres soubessem que elas podem se cuidar de doenças pré-existentes antes
de elas engravidarem. Então, o melhor momento, assim, o mais indicado para uma gestação é quando ela tem todas essas questões em controle. Sim, quando ela está em controle das doenças previamente conhecidas. E aí ela vai escolher que ela vai engravidar. Uma gestação planejada, né? Tem um Exatamente. planejamento disso. Mas não só planejada na minha cabeça que eu quero ter um bebê esse ano. É planejada com a equipe de saúde, o que eu posso melhorar da minha saúde porque eu estou pensando em ter um bebê. Então, isso seria o máximo que a gente conseguisse, esse empoderamento das mulheres, né? Porque isso é uma mudança de comportamento. É, o entendimento que isso é bom para a saúde dela e para o bebê que ela deseja. Exatamente. Né? Então, é um planejamento bem feito. A segunda é o controle das doenças que muitas vezes ela não tinha e que ela passou a ter. E que são, muitas vezes, a diabetes gestacional. Ela não era diabética, mas ela se tornou diabética na gestação, né? Então, diabetes, hipertensão, infecção do trato urinário, gemelaridade, doenças crônicas, né, que precisam ser sanadas, que podem agravar uma gestação, dão origem a um bebê prematuro. Então, lembrar que a hipertensão, eu posso ter uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, né? Eu posso ter um bebê que nasça não prematuro, mas de baixo peso. Todas essas alterações podem ocasionar um bebê de risco. É importante porque a maioria das pessoas pensa no pós, né? Depois que essa criança nasceu, o que eu vou fazer agora? Mas ninguém pensa, eu posso evitar que isso aconteça, né? E qual é o caminho para evitar tudo isso? Exatamente. Né? Uma prevenção. Existem doenças evitáveis, né? Que a gente pode... Situações evitáveis e situações não evitáveis, né? Muitas vezes, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta não é uma coisa que a gente pode planejar. E pode originar um bebê prematuro. Vai acontecer ali no meio do caminho. Pode acontecer numa gestação super bacana, sem problemas, né? Mas a hipertensão, a diabetes, né? Se não está controlada. Se não estiver controlada, eu posso ter um bebê, seja prematuro, porque nasceu prematuro, antes do tempo, seja porque eu tenho que tirar esse bebê antes do tempo, né? Por conta de uma eclâmpsia, de uma pré-eclâmpsia, de um diabetes muito descontrolado. Aí a gente volta naquela questão que outro dia a gente conversando aqui, falando sobre questão de alimentação, né? Como é que tá a população? Será que come bem? Será que se cuida? Que faz acompanhamento? Né? Essa questão de obesidade e diabetes, quantas pessoas estão apresentando essas alterações e às vezes não fazem acompanhamento disso? Então, como eu faço a gestante de risco, né, na Casa Rosa, eu faço grupos com as gestantes. Então, eu sempre pergunto por que elas estão ali, né? Já que elas fazem o pré-natal nas unidades básicas. Grande maioria das vezes é diabetes. Então, são pessoas jovens, obesas, que provavelmente já eram obesas, né? E que desenvolveram diabetes na gestação. Aí tem o acompanhamento da nutricionista, orientação para exercício físico, né? O que é muito mais difícil você mudar seus hábitos, né? Do que, de repente, eu resolver que eu vou melhorar a minha obesidade para eu ter um bebê mais saudável e não ter um diabetes gestacional. A questão, né, do pré-natal, né, da importância do pré-natal, mas o que a senhora aborda é uma questão que precede o pré-natal, né? Sim. Né? Na verdade, você tem que já começar um planejamento e uma organização para o seu dia a dia e se tiver focado numa gestação, que isso, qual o impacto que isso... E vou além, né? Vou além. Porque, assim, ninguém se torna obeso de graça. As coisas começam na infância, né? Então, vamos muito mais lá para trás por uma alimentação saudável, né? Então, o que é preconizado, o que é? Leitamento materno exclusivo até 6 meses, se possível. Complementar até 2 anos, né, com alimentação saudável. Então, leite materno até 2 anos ou até a idade que os dois quiserem. Você acha que as mães, hoje em dia, estão amamentando por menos tempo?
Não, acho que elas amamentam bem, muito bem. Os programas de aleitamento que existiram lá no passado, aqui no Guarujá, foram muito eficientes. Eles perderam força com a pandemia por conta da falta dos grupos. Sim. Perderam força porque, muitas vezes, o pessoal não estava treinado, né, para fazer o aleitamento. Mas estamos retomando. Talvez foi uma questão momentânea, né? Estamos retomando, né? Esses grupos que estão sendo treinados têm um foco principal na abordagem do E a aleitamento. amamentação é muito importante, né? A minha filha, ela mamou até 1 ano e 6 meses. Sim. E eu acho que isso é muito importante pro vínculo da mãe com a criança. Talvez antes era mais, não? Assim, mais tempo do que atualmente? Será que as crianças agora, às vezes, já pela questão de ter mais Dinâmica oferta de coisas? Dinâmica de trabalho. Não, eu acho assim que eu tenho a experiência de Guarujá, quando eu aqui cheguei, em 90, muito poucas crianças eram amamentadas, era mamadeira mesmo. Mesmo as mães não trabalhando, não tem essa questão? Existem aqueles focos de famílias que têm hábito de amamentar. Aí essas amamentavam. Mas as que não tinham, era mamadeira, até porque era berçário tradicional. Não existia alojamento conjunto. A criança não mamava quando queria, mas sim quando era levada para a mãe. Se dava água e chazinho, água com açúcar, no berçário, em 1990. Então, assim, ali houve uma revolução de costumes. Se passou para alojamento conjunto, para que a mãe tivesse acesso ao bebê, nada de água, nada de bico, nada de nada dentro da maternidade. E o atendimento precoce dentro ainda da primeira semana nos ambulatórios de aleitamento. Então, assim, houve uma mudança de postura muito grande. E por que eu falo que as mães amamentam bastante? Porque hoje a gente tem avós. Como a gente tem gente jovem, muito jovem, tendo bebês, as avós amamentaram, porque receberam a informação. Então, e eu aí acho multiplica, que né? vai multiplicando. Porque tem o mito ou não, porque tem o leite que é forte, tem o leite que é fraco, e aí se a criança não ganha peso, não é gordinho, aí você começa a suplementar com uma madeira que é para a criança ficar mais robusta, vamos dizer assim. Isso tudo também são questões que vão interferindo. Lá né? nos anos 70, vamos combinar que o bom era dar mamadeira. Nos meus anos. Né? Nos seus anos? O bom era dar mamadeira, né? Não havia essa preocupação com mortalidade, morbidade e aleitamento exclusivo. Isso foi se modificando ao longo do tempo, o Ministério da Saúde investiu muito nisso, em capacitações e tudo mais. Então, essa foi mudando, né? E hoje, eu acho importante esse que ele colocou, porque assim, toda mãe sabe que leite materno é bom. Mas ela tem dificuldades, muitas vezes, de conseguir o melhor. Por quê? Muitas vezes não teve orientação em relação a o que é um bebê ordenhar um leite, retirar o leite da mama e não simplesmente ficar ali com uma mamada não efetiva. Às vezes a mãe tem que receber orientação ali, depois que o neném nasceu. Né? Se o bebê não sabe ordenhar esse leite, e, portanto, não tiver uma mamada efetiva, ele não vai ganhar peso, ele vai chorar muito, ou ao contrário, ele vai ficar muito quietinho, e precisa desse grupo para estar orientando. Para orientar. Né? Como essa mamada deve acontecer. Sim. Porque às vezes a mãe também pensa assim, eu vou oferecer sempre, a demanda é livre. Aí coloca o bebê no seio, mas o bebê fica ali segundos. Segundos, ele não consegue fazer. E ela acha que ela tá dando. Aí ela fala, não, mas eu ofereci tantas vezes ao dia. Mas e o inverso tá sendo também eficaz? É verdadeiro, viu, Daiane? Quantas mães demoram para chegar ao posto porque o bebê quase não mama e ela não acorda o bebê para mamar. E aí o que acontece? O bebê não chora. E aí o bebê que não chora não incomoda. Então ela vai adiando
Aí fala a a criança entrada quietinha. na unidade. unidade. E quando chega lá na unidade, está com grande perda de peso, né? Então, assim, para só deixar a coisa mais objetiva, o bebê tem que ter livre demanda? Tem. Porém, essa livre demanda tem mais ou menos um tempo de quanto em quanto esse bebê está mamando, né? A livre demanda a mãe coloca para a gente, mas um bebê que dorme muito, ele não tem livre demanda, eu tenho que acordá-lo. Não é livre demanda, eu tenho que acordá-lo. E aí, se eu não estou acordando... Se eu não estou acordando, o bebê não ganha peso, né? Então, assim, no prematuro isso é muito comum. O prematuro, ele é imaturo, como se fala, né? Portanto, ele até esquece que ele nasceu. Se você não levar essa vivência Sim. para ele não vai também Sim, buscar. Ele cansa mais para mamar, ele demora mais para mamar, ele tem toda uma peculiaridade que tem que ser seguida para o sucesso do aleitamento e, portanto, da criança. E essa mãe está orientada sobre isso tudo para saber Sim. o que eu espero do meu bebê ou não. Né? A senhora falou da questão dos avós e tal, mas se pega-se uma geração até anterior de avós, e que já são alguns bisavós, há um conflito de gerações nesses aspectos também da alimentação, né? Porque tinha-se o costume do chazinho, Sim. da mamadeira, de coisas, né, complementares ao aleitamento, e aí chega pessoas mais jovens que falam, não, agora é só o leite materno até tanto tempo, não tem que dar chá, não tem que dar isso, não tem que dar aquilo, aí começa aqueles conflitos As crenças, geracionais, né? né? Mas sabe que isso costumes, já né? desapareceu muito aqui, né? Lá atrás, há 30 anos atrás, era assim uma batalha invencível contra o chazinho e a aguinha. Hoje já não mais. Hoje a mãe, ela já sabe que o leite materno tem bastante água, ela sabe. A avó também sabe. Que não há, Que não né? Mas precisa. que já é uma outra geração de avós não, também, é isso que né? eu falo, né? Quer dizer, já ultrapassamos essa barreira, né? Mas o que a gente faz quando tem essa pressão? Porque assim, gente, aleitamento não é só pega e posicionamento como as pessoas pensam. Aleitamento é muito mais do que isso, né? É o contexto familiar, é o que a mãe acha, é o que ela quer, né? E isso precisa ser respeitado também, né? Então, assim, precisa juntar tudo isso na mesma consulta. Então, se tem barreira, quem é que transmite esse medo, essa preocupação? Traga para a consulta. No ambulatório de prematuro, eu já não tenho muito isso de trazer, porque ele já vem. Já vem o pai, já vem a avó, sabe assim? É um hábito deles. A mãe nunca De vem sozinha. né? Nunca vem sozinha, o que aliás é ótimo. Porque quando você às vezes informa a mãe, olha, tá vendo? Tá mamando com mamar deficiente, olha aqui. Pai, dá uma olhada, veja só como é mamar deficiente. E aí o pai pode auxiliar a mãe na visualização dessa mamada. E tem questões, assim, de, eventualmente, por qualquer que seja a razão, a gestante, ela produzir realmente menos quantidade de leite, ou há alguma dificuldade física da questão da mamada, que eu já vi situações de que a criança, na sucção, acaba machucando o seio da mãe. Como é que isso funciona para que essa equação seja resolvida de forma que essa amamentação seja garantida na medida do possível? Então, a informação passa pelo pré-natal, né? No pré-natal, você ensina. Lá no Casa Rosa eu tenho até uma boneca, né? E muitas vezes quando a mãe já amamentou e já teve fissura na primeira e já recebeu informação como tratar, eu ponho a boneca no colo dessa mãe e ela mostra para as outras como que ela aprendeu, né? Então, assim, a pega, o posicionamento, o esvaziamento prévio da mama para que a areola, que é a parte mais marrom, que fica marrom na gestação, esteja macia para o bebê pegar, são fundamentais, né? Mas uma coisa é a gente falar na teoria, a outra é a prática, quando o neném nasce, né? Quando o neném nasce,
tenho tantas outras coisas que eu às vezes até esqueço dessa pega e desse posicionamento, e aí aparece a fissura. Então, vamos tratar a fissura. Porém, se eu me lembrar, eu não vou ter a fissura, se eu puser o bebê com uma pega e um posicionamento adequado, né? Outra coisa é lembrar momentos diferentes da amamentação. Um momento é quando o bebê nasce, importante mamar na primeira hora, né? Se o bebê nasce bem, por que mamar na primeira hora? Porque aí já tem o contato, já começa muitas vezes a saída do colostro, né? Então, é interessante que o bebê consiga até mamar um pouquinho de colostro, que tem bastante açúcar, né? Que o protege. Açúcar quer dizer a lactose, Sim. né? Que O colostro pode durar quantos dias, doutora? Mais ou Ele menos? dura, às vezes, 15 dias, né? Uma semana, 10 dias, né? Depois a gente começa com os leites de transição. Agora, resolvida essa história da pega, que pode prejudicar muito a mamada, nós temos outras coisas, né? Um bebê que não sabe mamar, então um bebê que não sabe ordenhar, isso precisa ser ensinado. Um bebê que tem um freio curto, ou um freio muito calibroso, ou um freio da língua posteriorizado, isso atrapalha a movimentação da língua. E aí, tem procedimentos que são feitos, né? Tem. A gente tem, para o bebê conseguir fazer uma mamada. Isso é importante, porque inclusive com o freio muito curto, o bebê causa uma fissura medial, que é bem típica, sabe? Porque ele fica raspando, ele não consegue movimentar a língua, então ele fica raspando no mamilo, e aí machuca, né? Então, isso tem que ser feito, isso é outra coisa que a gente está se debatendo muito, porque, assim, existe um delta T de tempo entre o diagnóstico da fono e a ida para a frenotomia, né? O ideal seria fazer lá, né? Fiz o diagnóstico, faço, é um procedimento muito simples, mas ainda não conseguimos, então... a gente encaminha para o CEL, onde tem a dentista que faz, né? Aliás, é bom frisar que aqui no Guarujá, em 2007, a gente iniciou esse procedimento que não se fazia em canto nenhum. Olha só. A gente iniciou porque, ao estudar com profissionais que faziam aleitamento, né, comigo, para título de especialista em aleitamento, nós observamos que havia uma gama de mães que não conseguiam amamentar por conta de fissuras, de dor, apesar do posicionamento e da pega estarem corretos. E aí, uma autora americana, Ruth Lawrence, frisava, prestem atenção no freio, prestem atenção no freio. E isso é uma coisa que interfere até para as mães quando falam assim, eu tive uma amamentação maravilhosa. Então eu falo que é um momento que foi muito importante meu com a minha filha. Mas tem mães que sofrem com esse momento e falam assim, todo mundo falou que ia ser maravilhoso, não foi maravilhoso, né? Tem mães que se traumatizam com isso. O leite, em algumas situações, o leite acaba empedrando, dando febre na mãe. Se o bebê não tirar, então gera um desconforto Existem físico, duas coisas importantes, né? É a orientação da mãe e a não glamourização do aleitamento ou qualquer outra coisa, né? Na medicina, a gente não pode dizer, eu vou fazer parto normal, vou fazer parto humanizado, sem anestesia, sem isso, sem aquilo. Gente, o parto, muitas vezes, vai muito bem até certo momento, de repente, dá uma reviravolta, o bebê está em risco, tem que fazer uma cesárea. Não pode se planejar e se frustrar, que a gente vê muito isso. A mãe, ela cria uma expectativa, uma expectativa tão grande, mesmo do aleitamento, né? Eu vou amamentar, e de repente coisas acontecem que isso não se processa. Exato. É pequeno o número de pessoas, mas mãe vai ser sempre mãe, com aleitamento materno ou não. Né? Então, não precisa se culpar, se desesperar. Não aconteça a contento, né? Da então, eu acho que é importante isso. Sempre estaremos, acho que a importância do profissional de saúde, de estar atento para que possa fornecer o melhor
trabalho no sentido do aleitamento exclusivo, desde que Sim. possível, né? Existem problemas que muitas vezes não conseguem resolver. Uma mãe que faz, por exemplo, uma cirurgia de mama e que consegue dar o peito, sempre se coloca o bebê para mamar, mas muitas vezes ela não fabrica em quantidade suficiente. Então, vai ter que ser complementado. Então, são situações que a mãe tem que estar preparada para que né? ela não se culpe, né? Coisas que não controla também. Não se cobre, né? Existe uma cobrança, a mãe que se cobra tanto. Às vezes deixa de aproveitar aquele momento com a criança porque tá importante. Teve toda aquela imaginação, aquela, né, idealização, vamos dizer assim, né? E que nem sempre vai ser, né? O ideal é que seja, né? Sim. Mas podem há situações acontecer que fogem ao controle. Dificuldades ali que a gente vai ter que aprender a lidar. Sim, com certeza. Né? E buscar caminhos. Com certeza. E o prematuro, por ser uma criança que apresenta peculiaridades, né? A gente tem que estar atenta para que possamos dar o melhor atendimento. Sim. Seja no aleitamento, seja no desenvolvimento, né? Lembrando que ele é um ser que precisamos ter muito cuidado. Exatamente. Perfeito. A gente chega ao fim desse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa muito importante, produtiva, que está esclarecendo muitas dúvidas e despertando questões importantes aí para as crianças e as mamães, né? E as famílias de forma geral que estão nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Aqui, a gente acredita no poder transformador das histórias. Boas conversas podem mudar o mundo. E você faz parte disso. Se inscreve no Papo On, deixa seu like, vem construir com a gente essa mudança. E a gente volta com o segundo bloco dessa conversa que está rendendo bastante, né? E acho que é fundamental para as novas gerações de famílias e de crianças, né? Que a gente está abordando aqui. Tem impacto total no desenvolvimento e numa qualidade de vida melhor. Doutora, conta pra gente como é para você receber essas famílias, né, que acabaram de ter um bebezinho que nasceu antes do tempo, e tem todo esse medo. O que é importante para você em relação aos cuidados com a criança e com essa família nesse momento delicado? Bom, em primeiro lugar, a responsabilidade que a gente tem em relação a essa família, de prestar o melhor atendimento para que o bebê consiga evoluir muito bem e deixe de se tornar um bebê de risco. Essas famílias que chegam, muitas vezes, com bebês que ficaram internados durante muitos meses, é necessário que a gente os escute qual é a demanda dessa família, dessa mãe, né? Para que ela se sinta acolhida e segura no atendimento do bebê. Né? Um momento foi estar internado, o outro momento é estar em casa. Então, as informações relevantes que devem ser dadas em relação ao atendimento, aos cuidados com esse bebê. Então, evitar aglomerações, evitar que pessoas que estejam doentes vão visitar esses bebês. Tem um contato ali direto, exatamente, né? Lavagem das mãos, mesmo quando a mãe está, às vezes, com alguma virose, o uso da máscara, não é? E lembrar que este bebê, muitas vezes, tem que ser acordado para ser alimentado. Importante que o bebê, se estiver no aleitamento, que essa mama, não, se estiver produzindo muito, muitas vezes o bebê se engasga quando a mama está muito cheia. Então, orientações desculpe, em relação ao esvaziamento prévio dessa mama para esse bebê mamar com tranquilidade. Lembrar que o bebê prematuro tem muito, regurgita muito, porque tem um estômago muito pequenininho e mama toda hora. Então, a importância de mantê-lo em posicionamento vertical, apesar de arrotar ou não, né? Porque sempre a mãe acha que o bebê tem que arrotar. Bebê só arrota se deglutir ar junto. Senão, ele não vai arrotar. Mas a importância desse prematuro ficar 20 minutos, pelo menos, em posição ereta, né? Para que
ele, ao colocar no berço, não regurgite, né? Então, é mais importante a mãe se atentar que ela tem que posicionar bem essa criança depois de ela mamar, do que ficar esperando só um arroto. Exatamente, exatamente. Outra coisa importante é o posicionamento do bebê na cama, né? Então, a posição sempre de barriga para cima, sem ter nenhum outro utensílio naquele berço, né? Manta, travesseiro, brinquedos, né? Importante que o bebê esteja com barriguinha para cima, sem nenhum outro objeto. Porque às vezes vai colocando tanta coisa ali no berço, né? Sim. Além daquele protetor que vai na grade, aí coloca bichinho de pelúcia, coloca não sei o quê, quer pôr o brinquedo, quer pôr tudo ali. Então, é importante isso. Outra coisa que é importante é que a gente muitas vezes tem que fazer um acompanhamento laboratorial desse bebê, dependendo da idade gestacional, dependendo da patologia que ele apresentou dentro da maternidade, existe um acompanhamento deste bebê. Então, se esse bebê teve uma infecção importante, tomou antibióticos, além do teste da orelhinha, a gente vai ter que fazer um exame mais aprofundado da audição, que se chama BERA. Então, será encaminhado automaticamente, quando a mãe chega com resumo de alta, para que a gente coloque essa criança a fazer esse exame, que deverá ser repetido com 6 meses. Dependendo da idade gestacional e da patologia, ou se a criança ficou com ventilação mecânica há muito tempo, com oxigênio há muito tempo, a necessidade de a gente fazer encaminhamento para o oftalmologista para ver se pode haver uma lesão na retina desse prematuro, né? Então, encaminhamento ao oftalmologista. Então, tem vários cuidados que você tem que ter em relação à audição, né? Depois a visão. Os olhos, exatamente, né? Geralmente se faz um eco quando o bebê nasce, e muitas vezes esse bebê tem um orifício, né? Que não representa absolutamente nada. Quase todos os bebês prematuros têm esse orifício, né? Nas câmeras cardíacas. Se o bebê estiver super bem, eu vou adiar esse eco para mais tarde. Não tem necessidade de fazer. Mas existe uma condição clínica onde, se houver alteração, eu vou estar encaminhando ao cardiologista e pedindo eco. Outra coisa é o desenvolvimento neuropsicomotor, que tem que estar adequado à idade cronológica, à idade corrigida, né? Se houver necessidade, já se começa a orientação da mãe em relação à estimulação. E, se necessário for, ao encaminhamento ao CRPI com as suas profissionais. É importante, né, que o médico que está acompanhando nesse primeiro momento, ele esteja atento a isso, porque se ele percebe que pode vir alguma coisa, ou ele já está percebendo alguma coisa, ele vai encaminhar para um local onde vai ter os profissionais, né, que vão receber essa criança. E aí vai ter fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia respiratória, e aí vai olhar todos esses aspectos desse bebezinho, se tá ok, se ele tá indo de acordo com o que a gente está esperando para a idade dele, ou se ele começa a apresentar um atraso, né, considerável dentro do desenvolvimento motor típico. O que eu preciso me atentar com essa criança? Preciso mudar o tipo de estimulação que ela recebe? Precisa ser uma coisa mais intensa? A gente tem que ter um olhar mais delicado com essa criança, né? Tudo isso vai sendo direcionado. A equipe vai trabalhar isso num todo. Então, é importante que essa mãe... Eu tive um bebezinho, vou manter o contato ali com o pediatra que está fazendo acompanhamento, né, doutora? Para poder, se tiver necessidade, dar continuidade nisso tudo. Exatamente, né? Por exemplo, crianças abaixo de 28 semanas ou crianças cardiopatas que têm problemas no coração ou no pulmão, elas têm direito a tomar um imunobiológico chamado palivizumab, que faz com que eles não tenham infecção pelo vírus sincicial respiratório. Então, tem umas vacinas que são específicas também para os prematuros, que são indicadas. Sim, o palivizumab não é uma vacina. Mas o imunobiológico, vem as vacinas também. Exatamente. O bebê deve tomar as vacinas de acordo com a sua idade
cronológica. Sim. Tá? Não importa se ele é pequenininho, não importa se ele tem 1 mês, mas ele tem 2, né? Na idade cronológica, teve 2 meses, já vai tomar vacina. BCG, grande parte, toma no hospital, porque o BCG pode ser dado depois que o bebê tem 2 quilos. Entendi. Se não tomou, vai tomar na unidade básica quando tiver 2 quilos. Né? Então, tem essas peculiaridades do recém-nascido prematuro. Outra coisa que é importante é a gente, se tem alterações ou teve alterações neurológicas, com ultrassom, transfontanela ou tomografia, que a gente faça o acompanhamento adequado dessas lesões, né? Então, assim, realmente o prematuro vai ter muitos profissionais, né? Atuando para que ele possa chegar no seu melhor. Cada um com um olhar ali, Sim. né? E a senhora abordou a questão das vacinas, né? E a gente vivencia um momento delicado nesse aspecto de campanhas, né, anti-vacinação, né? Como que a senhora avalia esse movimento contra uma conquista da humanidade? Extremamente destrutivo, né? Porque alcançamos progressos com a vacina, né? Como eu tenho muito tempo de pediatria, eu já vi criança morrer de sarampo. Já vi criança morrer de coqueluche. E é dramático. Antigamente, a gente tinha muita meningite por hemófilos. E a vacina de hemófilos, ela está acoplada à pentavalente, que começa a se dar aos 2 meses. Portanto, a curva de meningite por hemófilos foi quase a zero. A gente quase não tem hoje, né? Meningite por meningo também. Quer dizer, existe toda uma diminuição, né, da incidência. Então, assim, negar vacina é negar progresso, é negar proteção, né? E sob todos os aspectos. Todas as vacinas têm seus efeitos colaterais, todas. Não existe nenhuma que não tenha. Assim como todas não dão 100% de proteção. Algumas dão 98%, outras dão 99%. Né? Então, assim, não importa quanto dá de proteção, importante é fazer a vacina em tempo hábil. Né? E o prematuro tem que fazer na sua idade cronológica normal. A vacinação, eu tenho um paralelo que é como você construindo um muro de proteção. Sim, com né? certeza. Que cada criança que toma vacina é em parte desse muro. Então, quanto maior a abrangência, né, das campanhas de vacinação, mais sólido está esse muro. Sim. À medida em que você vai reduzindo o impacto dessa vacinação, esse muro vai ficando mais frágil e, eventualmente, Sim, algum vírus vai conseguir passar Sim. e aí infectar Sim. aqueles que estiverem mais suscetíveis ou que, eventualmente, nesse percentual de não cobertura natural de qualquer das vacinas, de repente a porta aberta para entrar, se não houver garantida uma imunidade Sim. coletiva, né? Acho Sim. E tem que lembrar que criança, sob o ponto de vista imunológico, criança de uma maneira geral, né? Até 2 anos, ela é muito susceptível à infecção, ela não tem uma imunidade adequada, né? Completa. A gente fornece essa imunidade de graça quando a gente faz o aleitamento materno, e principalmente o aleitamento materno exclusivo. Né? Por isso que o aleitamento é a maneira mais barata e mais, sob o ponto de vista científico, mais qualificado para se diminuir morbidade e mortalidade. Todo o resto vem junto, mas o aleitamento é primordial. É muito importante. É muito importante. Exames laboratoriais, a gente precisa, às vezes, fazer em prematuro, depende da idade gestacional. Sabe que o prematuro ele pode ter uma doença metabólica óssea, né, onde ele perde o cálcio, perde o osso, né, perde doença. Então, precisa ter reposição de cálcio, diferente da criança a termo. Então, muitas vezes isso é reposto lá na maternidade e a gente tem que fazer o acompanhamento quando é que eu vou parar de dar esse cálcio. Então, a gente tem que fazer exames laboratoriais, né? Pedindo cálcio, fósforo, fosfatase alcalina. E aí, a hora que
tudo normalizar, a gente para de dar. Geralmente, a doença metabólica óssea é criança bem abaixo dos 30 semanas, não é o bebê de 36 semanas, é o bebê mais prematuro, né? Outra coisa são as vitaminas, a importância de se dar vitamina. Cada idade gestacional e o peso com que a criança nasce vai ter uma dosagem, principalmente do ferro. Né? Começamos com 1 miligrama e muitas vezes chegamos a 4. E vai se adequando de acordo com a idade que o bebê nasceu. Tá. Não é? E aí temos as vitaminas, os polivitamínicos, A, D, C, né? E principalmente o ferro. Lembrando que muitas vezes esse bebê, a mãe fabrica ferro, né? Não fabrica, deposita ferro que ela tomou na gestação. E ela dá isso de graça no aleitamento. Muitas vezes, como o bebê não ficou na barriga, né? E não, portanto, ela não vai receber esse ferro, a necessidade de se introduzir. É maior, né? Diante de todos esses anos, doutora, sua experiência que é vasta, né? Na pediatria, teve casos que você pegou de bebês, assim, prematuros extremos, com baixo peso, assim, muito alto e a questão da criança está muito em risco? Sim, eu já tive casos, mas sabe que o que eu mais guardo são os casos de bebês que nasceram tão pequenos e que evoluíram tão maravilhosamente, né? Que te marcam. Esses que são os que mais marcam. Aqueles que me deram, que estavam mais comprometidos, que me deram mais preocupação, já passou a preocupação, porque já tratei, né? Então, eu estou vendo a evolução daqui para diante. Um caso recente que me marcou foi uma criança que a mãe foi passear lá na Argentina e o bebê nasceu na Argentina com 28 semanas, 26 semanas, eu acho, e que ficou muito tempo internada, chegou aqui no Brasil, acho que com 5 meses de internação na Argentina. Olha só, e essa mãe nem devia imaginar que isso ia acontecer. Ela foi passear, né? Olha só, vou passear, de volta com o bebê. E esse bebê teve todas as patologias inerentes a um prematuro extremo. Teve problema de hemorragia, com hidrocefalia, e colocou derivação, retinopatia, que foi resolvida com laser, teve enterocolite na parte gastrointestinal, enfim, todas as patologias inerentes a broncodisplasia, né? Inerentes a um bebê por causa da prematuridade. Por conta da prematuridade extrema. E ela chegou com tudo isso para mim, com oxigênio, com sonda, porque essa criança não pegou o peito e nem pegava a mamadeira, então ela era alimentada por sonda, com essa derivação, né? E uma mãe que estava muito bem orientada em relação ao hospital, porque ela ficou quase 6 meses internada. Com bastante tempo lá. Com bastante. E a gente fez toda o acompanhamento, a retirada das medicações, né? Lembrando que algumas medicações que eu precisava tirar, eu precisava de eco, precisava de raio-x, né? Porque senão não consigo tirar com segurança. Para fazer isso tudo com segurança, né? Então, a importância de tudo isso, né? Não é assim, vou tirar e pronto. Não é. Claro que ela estava com dosagens mínimas, mas a gente tinha que ter essa segurança. E assim foi feito. Isso é tão importante, né? Aí a gente pensa, quantas vidas você já salvou e acompanhou fazendo isso com essa humanização, com esse cuidado, né? E nesse aspecto, complementando, óbvio, as crianças são extremamente pequenas, algumas, né, elas vão crescendo, a senhora vai acompanhando. Como é reencontrar essas famílias tempos depois? Acontece com recorrência? Acontece, sim. Às vezes a avó traz uma criança, outra, quando na verdade ela já passou comigo, a própria. O irmão, né? Então a gente tem bastante esse feedback, né? E eu acho assim que faz parte da vida da gente esse acompanhamento, né? Essa alegria de ver que os bebês de repente já estão com 2 anos e meio, que daqui a pouco vão até
para a vida sem mim. Gratificante Eles não querem isso. ir. Na verdade, eu falo assim, olha, está com 2 anos, vamos dar alta, né? Ah, não, mas Não quero. Eu falo assim, mas vocês têm que se preparar que daqui a pouco eu vou embora. Tem que se preparar para ter outro pediatra, né? Ah, não, mas vou ficar até o fim. Vou ficar até a senhora sair, né? Vou aproveitar até o último minuto. É muito gratificante isso, né? Gratificante. É um super reconhecimento bom. do seu trabalho. É muito bom, né? Evidentemente que a gente não agrada a todos. Então, tem muitas mães que não aderem, o que é uma pena. Às vezes, esse treinamento tem servido muito para isso. Para as pessoas, eu falar, você é lá do Pernambuco? Sabe que eu te mandei uma criança assim, assim, assim? Você já recebeu? Porque eles não ficam só comigo, eles ficam também com a unidade mais próxima da casa, eles né? têm que fazer vacina, né? É lá que eles vão, quando tiverem alta do ambulatório. E muitas crianças que são de risco, ou foram de risco por conta de anóxia, que nasceram, que precisaram de oxigênio, enfim, ou uma fototerapia, simplesmente, elas passam, eu faço avaliação e eu encaminho, não fica comigo, né? Então, muitas vezes eu falo isso. Ou eu preciso dessa unidade próximo, porque é muito difícil da mãe vir toda semana. Então, eu encaminho e falo, preciso isso, que você veja isso. E vou marcar comigo daqui a 15 dias. Então, esse treinamento tem servido muito para isso. Essa aproximação. Para essa aproximação, né? Diante disso tudo que a gente conversou, se a gente fosse resumir, qual a principal orientação que a gente pode dar para uma mãe que está pensando numa gestação, né? Uma que está querendo ser mãe, ou alguém que já está gestante? O que é muito importante essa mulher saber? Fazer um pré-natal adequado, né, com todas as orientações e segui-las. Assim que o bebê nasce, aproveitar a estadia dentro do hospital para aprender aquilo que as pessoas ensinam e o encaminhamento imediato para uma unidade de saúde mais próximo da sua casa ou de referência se o bebê for prematuro. Não esquecendo o resumo de alta. Exatamente. A gente está chegando ao fim, mas antes eu preciso lhe fazer uma pergunta, porque pelo que a gente conversou aqui, a senhora é uma profissional que atua há muitos anos no Sistema Único de Saúde, né? Que é imperfeito, como todos os processos humanos, mas na sua ótica, como uma profissional militante do Sistema Único de Saúde, qual a importância desse sistema para a população brasileira e o que ele agregou ao ser implantado que não existia antes no país? Porque é importante a gente frisar isso, porque pelas falhas, pelas imperfeições, há sempre apontamentos do que acontece de errado, de mal. Mas a gente tem, como a senhora está relatando e a gente está vendo aqui, muitos processos positivos, né? Então, acho que é válido a gente colocar isso para as pessoas entenderem. Queria a sua avaliação nesse sentido de alguém que atua na ponta desse serviço. Então, eu acho assim, se a gente for comparar o serviço de saúde Brasil e outros países, nós estamos anos-luz na frente, né? Porque outros países não têm um serviço de saúde público, gratuito, e que atenda, eu posso dizer bem, a atenção básica. Se eu faço uma atenção básica boa, o que é atenção básica? Atenção que eu faço nas unidades básicas com doenças básicas. Se eu controlo essas doenças, eu não preciso de muito mais do que isso. Isso que a população precisa se conscientizar, porque muitas vezes a população é tão imediatista que ela vai ao pronto-socorro, mas ela não volta para a unidade para fazer o seu acompanhamento. O beabá do dia a dia. Porque se ele fizer o acompanhamento adequado, ele não vai precisar ir no pronto-socorro. Isso em todas as idades, desde a criança até o idoso. Então, eu acho que o sistema de saúde tem suas falhas, porque é um sistema, multicêntrico, né? Tem tantas atividades mas, se bem feito na atenção básica, ele é um sistema muito viável. Para mim,
o SUS é sempre e sempre será um aprendizado, porque lidar com alta tecnologia e hospitais de ponta é muito fácil fazer diagnóstico e acompanhamento. E lidar com as dificuldades de ter simplesmente um estetoscópio na mão e um raio-x, e a dificuldade de se ter um eco ou um atomo imediato, faz com que você se desdobre na sua atuação, né? E às vezes isso, grande parte das vezes, dá resultado, né? Então eu acho que o SUS é desafiante, mas eu nunca me senti assim pressionada porque não tive acesso à alta tecnologia. Também nunca quis ter acesso, né? Não faz parte da minha formação, né? O SUS me deu grandes oportunidades profissionais na hora que eu venho para o Guarujá e implanto programas que são relevantes. O SUS me deu a oportunidade de fazer um trabalho junto à Organização Mundial de Saúde, um trabalho científico que gerou um trabalho que foi colocado num periódico norte-americano, né, que mostrava o impacto de um grupo de aleitamento no aleitamento exclusivo. Então, em 1995, eu fiz 2 trabalhos que estão no Pediatrics of North America, que é o melhor periódico internacional americano, e foi dado através de uma pesquisa no SUS. Então, só agradecer ao SUS. Então, a gente chega aqui, né, aos momentos finais, e para quem ou para o que a senhora deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida? A minha curtida eu deixo para o meu grande mestre e ícone da pediatria, professor Jaime Muralski, sempre, né? Sempre uma referência no conhecimento e na arte da medicina. Esse é o meu like. E para quem você dá um dislike? Negativo. Gestores que não se comprometem com a saúde. Muito bem. E quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada? Bom, acho que pelo legado que eu deixei em relação ao aleitamento materno, né? Gostaria que isso fosse perpetuado. Evidentemente que esse legado não é só meu. Eu também recebi, né, de uma grande mestre que é a doutora Keiko Teruya, né? Professora Keiko Teruya, todos os meus mestres que foram meus professores que sempre me incentivaram a ir por esse caminho. Então, acho que o aleitamento sempre foi a minha bandeira, sempre será, e eu acho que aqui no Guarujá é o legado que eu deixo, que eu gostaria que se perpetuasse, né? Essa importância. Que você executou muito bem. Eu espero que ainda vou continuar como físio, quem vier, né, a ficar no seu lugar quando você decidir não continuar, que tenha o seu perfil, que continue o trabalho que você está fazendo com excelência, para que as crianças e as famílias continuem com esse cuidado tão especial e humanizado que você faz, viu? Muito obrigada pelo foi ótimo. Privilégio de poder ter essa conversa com você e levar essa informação para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, então, novamente pelo convite. Obrigado, doutora Tereza. Foi um prazer, uma honra conhecê-la, né? Foram quase 2 horas aí de conversa que me ensinaram bastante. Acho que todas as pessoas que estão nos acompanhando também. Parabéns pela sua dedicação, pela sua trajetória, né? De construir um legado com tanta dedicação à causa pública, né? Que é o que a senhora faz no dia a dia. Com certeza. Fazer isso com tanto amor, tanta dedicação. Eu falo que no primeiro, eu tinha escutado tanto falar de você, e no primeiro momento que eu te conheci, eu falei, e aí quando a gente teve o professor, eu tenho que levar essa pessoa para o mundo, para que todo mundo conheça o que eu estou conhecendo. Tá certo, obrigada.
E assim a gente chega ao final de mais esse episódio de Papo On Podcast. Nossa. E eu acho que o que ficou bastante claro aqui é a importância da transferência de conhecimento, né? Que a doutora Tereza falou dos mestres dela e hoje ela é uma mestre também para novas gerações da medicina, e o compromisso com a causa pública no melhor sentido, né, da gente fazer o nosso melhor com as condições que a gente tenha. E novamente eu lembro o Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, até que a gente tenha condições de fazer melhor ainda. Eu acho que esse é o ensinamento que fica da doutora Tereza para todos nós. Obrigado pela sua audiência. A gente retorna na próxima semana com mais um episódio de Papo On Podcast. Boas conversas acontecem aqui.